Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Noemi Roberta. O primeiro tema deste canal não poderia ser outro, a não ser o que me fez chegar até aqui. Passar pela noite escura da alma. A minha intenção não é trazer para você uma mensagem de alguém sábio, de alguém que já passou por isso, já finalizou essa trajetória. Até porque eu acho que a noite escura da alma, ela não é apenas uma fase. Eu não acho que a noite escura da alma aconteça apenas uma vez, seja realmente um start. A noite escura da alma são ciclos. Mas existe um determinado momento que a gente chama ali de epicentro, onde você conhece ela pela primeira vez. Você conhece o que é a noite escura. Falar sobre a noite escura da alma talvez seja um dos tópicos mais sensíveis para mim. E eu só aprendi a nomeá-lo recentemente, quando eu participei de um retiro e eu recebi essa mensagem e eu nunca tinha associado tudo que eu tinha passado, todo o meu processo de cair em mim, à noite escura da alma. Que nesse momento você possa ter um coração aberto, genuíno, e que os olhos do seu coração possam se abrir. Que você possa receber a mensagem que você precisa. Peço que você filtre, peço que você guarde apenas aquilo que servir para você e faça algo de bom com isso. A Noite Escura da Alma é um evento, ela inicia por um evento onde você começa o seu processo de autoconhecimento de uma forma muito profunda, porque no meu sentir existe algo basilar, que é a sua insatisfação. E essa insatisfação muitas vezes carregada com dor, essa insatisfação muitas vezes com muita raiva de onde você veio ou a vida que você tem hoje, mas ela inicia por um processo de cair em si, de onde eu vim, quem eu sou, por que a minha vida é desse jeito. Talvez e muito provavelmente você esteja sendo tocado por esse assunto, porque está passando por isso. E essa é a minha perspectiva de alguém que também está passando pela noite escura da alma. Eu quero aqui trazer para você uma companhia. Mostrar que tem gente que também reconhece esse processo. E que apesar de reconhecer, não significa que ele se torna mais leve. Significa que ele é real. E trazer essa realidade traz validação. E toda validação traz um amor. A noite escura da alma, para mim, ela começou muito
fervorosamente pelos meus 17 anos, hoje eu tenho 25. Com os meus 17 anos, isso não quer dizer que a minha sensibilidade aflorou apenas nos meus 17 anos, mas que lá foi o estopim para algo nascer. E nessa idade, eu tinha muita pouca ciência de mim, eu tinha eu tinha baixa autoestima horrenda, me sentia realmente num processo extremamente doloroso do pra que eu existo, do porquê que a minha vida é assim. E foi isso que me guiou a estar aqui até hoje, um pouco melhor, com mais amor pra mim, talvez essa seja a principal diferença, o amor que eu tenho pelo meu processo. E esse vídeo eu quero trazer pra você reconhecimento de quando foi que tudo iniciou. Quando foi que tudo iniciou? Quando você decidiu olhar para si. A noite escura da alma é um processo muitas vezes solitário. E ele precisa ser para que você crie autoconsciência, para que você olhe de frente para você. Qual conhecimento, o primeiro conhecimento que você teve acesso e o que te ajudou nisso? Talvez eu possa responder essa pergunta com apenas o ato de enfrentar, com apenas o ato de olhar para isso. Por muito tempo eu não quis olhar para o que eu sentia, o quanto que eu me sentia diferente. E o quanto que eu desejava que as coisas fossem diferentes. A noite escura da alma te força a olhar para si. Por isso que uma grande amiga minha, ela fala, é um processo de cair em si. Porque literalmente não. Mas a sensação é que você realmente cai dentro de um buraco sem fundo. E é o destino de encontrar as suas sombras. O que eu acho que são as nossas sombras? Todo mundo nasce, até onde eu sei, com feridas emocionais. Bem, a constelação familiar, que é um mecanismo que eu gosto muito, foi um dos primeiros conhecimentos que eu tive acesso também, para entender como muita coisa na minha vida seguia um determinado padrão. A constelação familiar, ela foi um norte para olhar para coisas que não eram tão práticas. Por muito tempo eu busquei seguir rotinas e eu procrastinava e eu não tinha um entendimento de olhar para isso e ter paciência comigo. Eu achava que o problema o tempo todo era o tanto que eu falhava, o tanto que eu não sabia. Então, questões práticas, livros de autoajuda, tinham muitas questões práticas, isso porque na época eu era extremamente cética também. E faz sentido, né? É o começo de tudo, a gente olhar para essa nossa face e querer se desenvolver, e o meu desenvolvimento começou a partir disso. Então eu não conseguia estabelecer hábitos realmente saudáveis para mim mesma. E eu nunca conseguia
seguir uma rotina que eu me agradasse. Eu criava rotinas e nunca seguia, inúmeras vezes. Isso me frustrava muito, me trazia um nível de dor imensurável, mesmo que eu tivesse conquistado tantas coisas. Ter ido para um instituto federal, ter ido para uma universidade federal, mas a sensação de cansaço era muito forte. Uma sensação de cansaço da vida. E quanto mais eu buscava, menos eu me via. Então, entender as minhas feridas emocionais, provavelmente ou não, você já teve acesso a esse conhecimento das feridas emocionais. Eu comecei a me sentir muito melhor tendo esse contato com os conhecimentos holísticos. E as feridas emocionais da Lise Bourbon foi o ponto inicial, assim, onde eu pude entender as 5 feridas emocionais: a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da injustiça, da humilhação e acho que eu falei as 5: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Tem a da traição também. E junto com o conhecimento da constelação familiar, eu fui entendendo que desde a minha gestação, ou melhor, desde a gestação da minha mãe, da minha pessoa, as feridas foram ali foram se formando os primeiros traumas. Então hoje a gente tem acesso a esse conhecimento de que você carrega traumas transgeracionais, traumas que não são somente da sua experiência na vida, que não são apenas o que você está passando. Vem de pessoas que vieram antes também. E até 7 gerações para trás. Ou seja, você carrega muita informação no seu DNA. Muita informação. E muitas delas que derivam hoje de comportamentos seus. Mas a gente não herdou somente trauma dos nossos antepassados. A gente herdou também muitas habilidades. Muitas a gente herdou. E quando a gente fala de trauma, a gente precisa se debruçar, entender o que é um trauma, mas nesse vídeo eu não vou me debruçar em trauma, eu vou me debruçar em ferida emocional, em como você consegue identificar que você está passando pela noite escura da alma. E falar da noite escura da alma continua, pra mim, toca num sentido de dor. A noite escura da alma é um processo de identificação da dor do seu ser, da dor da sua alma, daquilo que você anseia. É uma dor que lhe atravessa e você não sabe onde procurar solução para ela. É também o processo mais bonito que eu tenho passado até hoje, porque me levou a me conhecer, me levou a conhecer mais da minha família, me levou a conhecer mais tudo. E eu não me vejo sendo outra pessoa. Porque a cada conhecimento, a cada vivência, a cada experiência que eu tenho, a cada conhecimento novo sobre mim, eu me sinto cada vez melhor. E talvez essa seja a maior esperança que eu posso te dar nesse vídeo. É que melhora.
Como diz Ana Lisboa, ela fala que tudo que existe é um convite para você se amar. Um convite para você se amar mais. E eu só posso dizer que é exatamente isso. A noite escura da alma é um convite para você olhar para o que te aconteceu, o que foi mais difícil, o que teve também em abundância, olhar para isso e dizer: tudo isso aconteceu. É a primeira vez que você olha para tudo isso e diz: doeu pra caralho, ou eu reconheço. É a primeira vez que você olha para isso e diz: isso aconteceu. Fez parte da minha história. E descobrir-se uma nova pessoa após isso. Cara, é sensacional. É sensacional, porque é um dos processos mais loucos que eu acho que existe na história da humanidade. É a noite escura da alma. E é de onde surgem os melhores e mais saborosos frutos da sua experiência humana. Porque pra mim tem sido assim. Então, se hoje você se encontra com uma dor muito profunda, se você sente que deseja mais da vida e você não entende o porquê que determinados padrões se repetem na sua vida, e existe ali uma dor que você sente que não tem como você... Parece uma fome que você não consegue saciar. Uma sede que você não consegue saciar. Um buraco muito grande. É aí que você começa a noite escura da alma. Porque você olha para esse buraco e você começa a entender como que ele foi parar ali. E como você pode lidar com ele. Porque não existe cura para feridas emocionais. Não existe cura para feridas emocionais. E é uma realidade extremamente difícil de se compreender. É capaz, muitas vezes, de você estar em um processo de negação, um processo de lidar com a raiva, se você for uma pessoa que por muito tempo foi muito calada, nunca se permitiu, por exemplo, discutir, se você sempre não quis dar trabalho. Então, muito provavelmente você tem raiva reprimida, tristezas reprimidas, e é na noite escura da alma que a gente percebe tudo isso. Mas tem solução. E eu estou aqui para que o seu processo possa ser um pouco mais amoroso consigo. Porque apesar de não existir cura para suas feridas emocionais, existe cura para muita coisa. Mas para as feridas emocionais, aquelas com que você nasceu e que moldou grande parte da sua vida e que molda até hoje, porque é daí que deriva a sua sombra e a sua luz, é um processo de manusear, de manejo, porque você não pode mudar aquilo que te aconteceu. Você pode criar uma nova perspectiva, ressignificar. E a cada vez mais que você vai conhecendo sobre si, uma nova camada vai sendo retirada. É como se fosse realmente uma cebola. Hoje, na noite escura da alma, você pode estar retirando a primeira camada. Só que o núcleo da cebola, o miolo que a gente chama, ele continua sendo o mesmo.
porque é uma cebola. Então, o núcleo, o miolo, ele não muda, que é a sua ferida. Então, muito se construiu por meio disso. Muito da sua vida se construiu por conta, não por conta, porque aí eu vou estar limitando você a uma ferida, mas muito de você foi construído com essas bases, com essa família, com esse pai, com essa mãe, com esses avós. Muito de você foi construído a partir das experiências que você nem sequer tinha noção e te aconteceram. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa experiência que é olhar para suas realidades não muito fáceis, para olhar para aquilo que é difícil, olhar para aquilo que é doloroso sobre você. E é uma forma de eu repassar esse amor, que eu possa nesse momento tocar o seu coração e que você possa ver que existe um caminho que tem esperança. E que se isso está se apresentando é porque você dá conta de passar por ele. Um grande abraço.